Fala, meu caro, seja muito bem-vindo a mais um vídeo sobre o jogo Brasil-Japão, jogo excelente ali para trazer algumas informações importantes para a gente, principalmente quem tá ligado aí em estratégia e tal. Aconteceu uma coisa ali no intervalo, aconteceram algumas coisas ali bem interessantes, principalmente porque o Brasil tava perdendo, né, cara? Terminou o primeiro tempo ali perdendo e do nada a seleção voltou de uma forma diferente. Eu fiz um vídeo sobre isso, deu bastante comentário aí, a galera gostou, muita gente veio comentando, falando sobre superação, sobre tirar aquilo ali pra vida. Coisas que acontecem no esporte, que a gente puxa e tira pra vida, para exemplo, pro nosso dia a dia, para coisas que a gente passa na vida. E eu citei exemplos de jovens, tal, como poderiam tirar coisas daquele jogo. E eu tava fazendo uma pesquisa mais profunda ali sobre o jogo também, e teve coletiva tal, que inclusive coisas foram ditas ali na coletiva sobre alguns acontecimentos ali no vestiário, ali no intervalo, que a seleção voltou completamente diferente. Claro que o técnico ele tem uma bagagem muito boa, estratégica, e isso cooperou muito. Inclusive, em uma entrevista, o Casemiro ele foi questionado sobre isso, sobre o que havia sido conversado durante o intervalo, e ele comentou alguma coisa ali por alto, por cima, assim, né, bem de forma simples. Só que ele citou também que existiram coisas que não poderiam vazar. Tem coisa que você não pode comentar. Tem coisa que faz parte da estratégia do time, de uma seleção. Cara, quando a gente está assistindo um jogo, a gente está vendo ali como torcida. Por exemplo, o jogo do Brasil. Tem uma galera das outras seleções que tá assistindo aquilo ali fazendo anotação. Anotação de goleiro para saber do lado que vai chutar, para saber... Cara, tem um mapeamento estratégico geral sobre isso aí, característico do esporte. No futebol também tem isso, futebol americano, tal, vôlei. Então, existem coisas que não podem ser compartilhadas. Então, o Casemiro ele foi questionado sobre isso, né? E ele falou, o técnico conversou, mandou a gente manter a calma ali e tal, mas existem coisas que não podem ser conversadas aqui. Eu dei uma pesquisada sobre algumas técnicas utilizadas nesse tipo de ocasião, principalmente no futebol, exemplificando essa questão do que teria acontecido no vestiário, no intervalo do jogo Brasil-Japão. Dentro ali do vestiário da seleção brasileira, né? Uma conversa técnica, possíveis assuntos técnicos relacionados a como voltar. E isso aí, cara, por que essa pesquisa? Por que esse interesse? Como o primeiro vídeo que eu fiz, eu vou deixar um card aqui, um link, né, para você acessar, existem coisas que a gente pode puxar para nossa vida, para o nosso dia a dia. Aprendizado, cara, coisa que é bagagem. E observando coisas relevantes, vai dizer que a Copa não é relevante? É relevante, cara. Para tudo, todo mundo observa isso. Eu falei isso no outro vídeo, teve uma galera, não para não. Dizer que para. Claro que para, cara. Muda o horário de trabalho, muda tudo. Existem situações que não, mas muda tudo. Mexe com o país. Mas vamos lá. Por pesquisa, né? Coisas que costumam acontecer nessa situação, que a gente pode puxar de exemplo também. A fase ali de preparação, rotina pré-performance. Seria antes de um momento decisivo, atletas costumam repetir pequenas rotinas, como respirar fundo, conversar entre si, ouvir o treinador, revisar a estratégia e organizar a mente. Claro, uma coisa de aumentar o foco, né? De modo de disciplina ali. Funciona porque reduz a ansiedade e tal. Isso é uma coisa bem de preparação, mas eu queria que vocês focassem aqui no que vem agora, que seria foco no presente, visão de túnel. Eu achei uma técnica com esse nome. Depois de tomar um gol, a seleção não poderia ficar pensando no erro nem no resultado final.
precisava focar na próxima jogada. Por que funciona? Quando pensamos no passado ou no futuro, aumentamos a ansiedade. Atletas treinam para concentrar a atenção apenas na ação seguinte. Eu vi um exemplo disso que foi do Bernardinho, ex-técnico ali da seleção de vôlei, né? Cara, ganhou muita coisa, ganhou tudo. A seleção de vôlei, não sei se você lembra, mas ganhou tudo aí durante uns anos atrás. Ganhava muito, tudo, a seleção de vôlei masculino. E teve um jogo, eu não lembro agora qual seria esse jogo, mas era uma competição importante demais, porque o Brasil ganhou o jogo, não lembro se ganhou a competição e teria outra a seguir, ou ganhou um jogo importante e teria outro. Só que aquele jogo que a seleção ganhou muito bem, era pra comemorar. Cara, a torcida tava todo mundo comemorando, o vôlei tava lá em cima, todo mundo falando disso. E aí o Bernardinho foi lá entrevistado, né, tal. Aí o repórter perguntou: "Ih, tá feliz, e agora a comemoração?" Alguma coisa nesse sentido, né? Pô, ganhou um jogo, tal, dá pra dar uma relaxada. Ele falou: "Relaxar não", alguma coisa assim. Vamos esquecer disso, já foi esse jogo. A gente tem um jogo semana que vem, daqui a 2 semanas, alguma coisa assim, teria outro jogo importante, e vamos esquecer disso e já vou focar no próximo. Esse jogo já foi, já passou, vamos focar no próximo, olhar pra frente. Ele nem ligou pra aquilo ali. O objetivo dele tava lá na frente. Entendeu? Uma coisa aconteceu, podendo ser positiva ou negativa. Por exemplo, essa questão aí do vôlei, da galera do vôlei lá. Ganharam, poderia relaxar, dar folga pra galera. Fica tranquilo, relaxa, dá uma baixada ali. Não, cara. Ele fez o contrário, ele intensificou, treinando pra caramba, foi lá e ganhou tudo depois. Quando acontece o contrário, no caso aí a seleção brasileira tomou um gol do Japão, pô, os caras ficaram assim, no primeiro tempo tava tudo paradão, tá? No segundo voltou diferente, tal, jogando, fazendo gol, pô, 2 gols. Cara, esqueceu completamente aquilo que aconteceu, não levou pro segundo tempo, isso aí foi conversado lá, né? Manteve a tranquilidade, inclusive tem uma anotação que eu fiz aqui, que fala aqui, ó, uma pesquisa que eu fiz aqui que falou assim, ó, controle de ansiedade. Jogadores como Casemiro e Gabriel Martinelli destacaram que o italiano entrou calmo no vestiário, em vez de gritar, passou confiança, tal. Eu fiz uma pesquisa e meio que a IA deu uma resumida, né? Em vez de gritar, ele passou confiança, que o gol de empate sairia naturalmente. Ou seja, foi uma coisa bem tranquila. Mas o que me chamou a atenção foi isso aqui também, ó. Terceira técnica, diálogo interno positivo, autoconversa. O que é? Atletas substituem o pensamento como vou errar por comando simples, calma, as coisas vão mudar, tal. Direcionamento para execução de tarefas curtas também. Eu não estou achando a anotação aqui que eu fiz antes, mas eu anotei uma parte que ele falava assim, que tem uma técnica que eles usam de você passar tarefas, ações curtas, assim, pelo que eu entendi ali daquela leitura. Quando eles entraram no intervalo, pô, todo mundo pensando no todo, né? Em como aquilo tudo estava acontecendo e no impacto lá na frente. Só que numa situação dessa, times assim costumam, o treinador costuma pegar e passar tarefas objetivas e curtas que vão tirar aquela questão daquele peso que está vindo do primeiro tempo e vão direcionar para uma nova história. Olha, aconteceu isso aqui, galera, vamos dar uma lida no que aconteceu, mas fulano, você vai fazer isso, ciclano vai fazer isso, coisas bem objetivas, tirando aquele peso anterior e direcionando para uma nova jornada. Novamente, a questão do Bernardinho lá na seleção de vôlei foi uma questão assim, mesmo ganhando, mesmo tendo uma coisa muito boa, ele fez a galera esquecer aquilo ali. E pior que Bernardinho era bem nervoso, né? Bem incisivo ali. Eu lembro dele falando com a galera, gritando ali e tal. Muito
pô, emocionado ali. E ele já direcionava para o novo foco, não ficava lamentando aquilo que aconteceu. Irmão, eu trouxe isso aqui para a gente trazer uma reflexão para a nossa vida. Tô até lendo aqui coisas que eu anotei para lembrar. Coisas que, quando a gente passa, muitas vezes a gente recebe um não, uma reprovação. Eu falei disso no primeiro vídeo, direcionando para jovens ali que estão começando a vida, ou a galera que já tá em uma fase da vida que precisa de um incentivo. Cara, o esporte ensina muito. Quando você observa essas coisas, esses acontecimentos, você absorve aquilo ali e você começa a refletir assim, cara, existe uma forma de virar o jogo. Existe uma forma de refazer aquilo ali que não deu certo. Eu perdi em uma prova, mas eu vou tentar de novo, eu vou fazer alguns acertos aqui e vou focar no que precisa focar. Não é eu pegar e... Ah, mas pô, se eu tivesse... Cara, a gente lamentar. É muito difícil. Eu sei que é muito difícil. Principalmente hoje em dia, a gente tá vivendo... a gente tem muita informação, muito peso, a gente fica cansado, é muita tela, a gente acaba perdendo energia, o lance da luz azul, né? Muita coisinha tira o nosso foco. Então, quando você começa a pegar situações, o que os caras fazem, eles testam coisas, eles agem, eles reagem de forma diferente. Não olhar para trás é uma das coisas importantes. Ah, mas o técnico ele vai pegar, ele vai olhar para trás porque ele vai ver o que aconteceu, sim. Mas na hora de passar aquilo ali pro jogador, ele não vai passar de forma assim, ah, mas olha só, mas poderia ter sido assim. Ele vai, olha só, agora daqui para frente você vai fazer isso, entende? E na nossa vida, cara, eu acredito que tenha que ser da mesma forma. Não deu certo lá atrás, aquele jovem que você tem em casa, aquele primo, aquele filho, ou então aquela pessoa que não é jovem, já passou diversas coisas, mas que precisa se reinventar, entende? Existem diversos exemplos aí na vida aí do empreendedorismo de pessoas que tentaram centenas de vezes aí, dezenas, né, claro, e só na última conseguiram, mas porque não pararam de tentar. E a mesma questão é do esporte. Pô, eu lembro... Vou lembrar agora, mas teve jogo acho que da Argentina. O Messi precisava fazer... Numa Copa aí, para classificar a Argentina, precisava fazer acho que 3 ou 4 gols. Ele foi lá e fez, cara. Inacreditável. Isso aí é uma força ali na mente muito forte, cara. Muito potente ali. Cara, na nossa vida a gente tem que usar os exemplos. E uma das coisas mais bacanas, até prazerosas de você analisar, é o esporte. O que você tira daquilo ali? Ah, mas não é tecnicamente, não quero saber sobre posição, assim. É até bacana a gente saber. Mas eu digo mesmo das ações. Resultado. O que fez e qual resultado conseguiu. E uma das coisas que eu percebo é que as pessoas no mundo dos esportes assim não olham muito para trás, entende? Sofreu um gol, você vai lá e você vai tentar virar, porque quando você desanima, eu lembro daquele 7-1 lá do Brasil lá, lamentável, né, meu amigo? Mas a gente lembra daquilo ali e fica feliz porque a Alemanha não tá na Copa mais, a Alemanha já foi eliminada. A gente fica feliz por isso. E a gente lembra daquele 7-1 que muito provavelmente naquela época não teve uma seleção que tivesse uma gestão de crise como a atual, de tomar um gol e voltar para virar. Mas tomou 5 também no primeiro tempo, né? Não ia adiantar nada virar. Ia virar o quê? Ia fazer 6? É isso aí, cara. Reflete sobre isso. Até o próximo vídeo. Pretendo trazer um próximo vídeo sobre um assunto bacana que acompanha essa reflexão aí, mas é sobre uma pessoa em específico, que não é jogador, mas é do mundo dos esportes. E eu tenho certeza que todo mundo vai curtir esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a fazer a inscrição aqui, a curtir esse vídeo e tal.
e acompanhar os próximos vídeos, que é simplesmente a gente observar as coisas e trazer para nossa vida. Muita gente falou de política no último vídeo, não acho muito relevante a gente ficar discutindo política aqui, acho relevante a gente buscar crescimento. E algumas pessoas comentaram também, fizeram os comentários, e eu pretendo fazer um vídeo reagindo a esses comentários, histórias ali e tal. Dá uma olhada nos últimos 2 vídeos que eu fiz aí, depois desse aqui, e fica a dica aí, deixa alguns comentários aí, o que você quiser comentar, a sua opinião sobre isso tudo, o que você achou desse jogo também, e como vai ser o da Noruega, pretendo fazer vídeo sobre isso também, e algum exemplo aí que você tenha do esporte, alguma história aí, seja do esporte ou não, ou da sua vida, alguma coisa que você lembra que você conseguiu superar porque você não olhou para trás, ou porque você foi resiliente, você foi confiante. Deixa um comentário aí, se você achar vontade para isso, que eu vou fazer um react. Eu vou reagir a esse comentário seu, vou fazer um vídeo só reagindo aos comentários, mostrando o que a galera falou e contando a história de cada um. Um abraço, até o próximo vídeo e seja mais estratégico.